Olá a todos, sejam bem-vindos à quarta edição da Advocados Summit, o principal evento que liga a advocacia de negócios aos agentes empresariais e da economia, uma iniciativa do ECO e da Advocados. Foi há mais de um ano que o país parou e que fomos obrigados a permanecer em casa e a adotar o nosso espaço pessoal como o nosso local de trabalho. A adoção do regime de teletrabalho passou de ser uma possibilidade escassa dentro das empresas para se tornar uma imposição legal transversal a milhões de portugueses. Ao contrário de outros países, em Portugal, o teletrabalho já há muito que se encontrava regulado no Código de Trabalho, porém de caráter excepcional. Será que a lei estava preparada? O teletrabalho e o direito a julgar é este o tema que iremos abordar neste painel da Advocados Summit. Para isso, contamos com a presença de Ana Luísa Beirão, sócia da SRS Advogados, e Francisco Fernandes, partner da área de recursos humanos da Moneris. Começo por perguntar aqui a Ana Luísa Beirão se considera que a legislação laboral vigente estava preparada para esta mudança de paradigma de um dia para o outro. Olá, Frederico. Antes de mais, obrigada pelo vosso convite, que muito nos honra. Eu diria que preparada não estaria, mas a um ano e meio de distância, bem vistas as coisas, a legislação até deu uma resposta bastante capaz para aquilo que foram os desafios lançados pela pandemia. De facto, como disse, o regime do teletrabalho já se encontrava previsto no Código do Trabalho para situações excepcionais, casos em que até seria obrigatório a pedido do trabalhador, designadamente trabalhadores com filhos até 3 anos, ou situações até de violência doméstica. Nessas situações o Código já previa uma obrigatoriedade. Facto é que quando a pandemia se instalou, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, as empresas tiveram que, adaptando-se muito rapidamente do ponto de vista tecnológico, agarrar-se àquilo que a lei já previa. E a lei já tinha uma regulamentação bastante densificada a respeito do regime de teletrabalho. Já exigia a existência de um contrato escrito, já exigia acordo das partes quanto ao pagamento das despesas resultantes da prestação de trabalho a partir do domicílio, já previa também a existência de uma obrigação do empregador de instalar os equipamentos eletrónicos no domicílio do trabalhador. Já previa outro tipo de direitos, como o direito à formação profissional, o direito à igualdade entre os trabalhadores que estão em casa e os trabalhadores que estão no local de trabalho, por assim dizer, ab início contratualizado. Já previa também a circunstância de haver o direito à privacidade dos trabalhadores, que é agora muito importante, muito se fala disso, mas a lei, o Código, mesmo para essas situações pontuais que refere, já previa precisamente o direito à privacidade do trabalhador, não consentindo visitas do empregador a partir de determinado horário. Portanto, a lei que nós tínhamos era possível em março de 2020 e acho, um ano e meio envolvidos, que correu bastante bem. Acho que, pese embora as alterações legislativas que, entretanto, foram introduzidas e às quais também tivemos que nos adaptar com muita rapidez, o quadro legal existente à data já permitia, tal como permitiu, que todos conseguíssemos, por razões de saúde pública, trabalhar a partir de casa. Então, e pegando numa situação que disse, porque existem muitas situações particulares, como os instrumentos de trabalho para quem está em teletrabalho, como a retribuição de subsídio de alimentação, que vão surgindo, e dúvidas que quando a pandemia apareceu então, que foram multiplicando-se na cabeça dos trabalhadores, e referiu aí as ajudas de custo ou chamadas compensações ao trabalhador. Portanto, o empregador tem de suportar essas despesas? O empregador não tem. Aquilo que se encontra atualmente previsto é que deve haver um acordo entre as partes relativamente ao pagamento. Aqui, quando eu digo agora previsto, é no Código do Trabalho. Atenção, estou-me a reportar à Lei Geral do Trabalho. Tem que haver um acordo das partes relativamente ao pagamento destas despesas. Esta questão é bastante controversa e tem tido vários momentos ao longo deste ano e meio. Num primeiro momento, e quando é definida a obrigatoriedade de teletrabalho, em março do ano passado, a lei nada previa quanto ao pagamento destas despesas, porque a remissão era tão somente feita para o Código do Trabalho. E nessa medida, muitas dúvidas se colocaram. Empresas que pagaram, empresas que não pagaram, posições políticas mais à esquerda que afirmavam a obrigatoriedade do pagamento, outras que nem tanto. A dada altura, e sem ter vindo a ser legislado, recordo-me de uma entrevista do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, que terá dito, mas numa entrevista, e que eu saiba, uma entrevista ainda não tem valor legal,
que era obrigatório o pagamento do subsídio de almoço. Mas o que é facto é que isso acabou por não ser legislado, pelo menos na primeira fase do confinamento. A minha convicção, enquanto jurista, é que, como ninguém estava adaptado ou preparado para que isto acontecesse, quando o Governo, pela voz deste Sr. Secretário de Estado, vem dizer que é obrigatório o pagamento do subsídio de almoço, algo que não está previsto na lei, nem na lei geral, nem na lei especial, o que ele quer é que os trabalhadores não sejam, de alguma maneira, prejudicados pela circunstância de passarem a trabalhar em casa, seja por via da perda do subsídio de almoço, seja por via do aumento das despesas que têm em casa, da internet, do consumo de eletricidade, do consumo de água, tudo aquilo que sabemos que um trabalhador a partir de casa tem que despender e que, ao contrário, era despendido no seu local de trabalho. Portanto, eu acho que essa obrigatoriedade que veio a ser transmitida nessa tal entrevista mais não visava do que ser uma espécie de uma compensação. Facto é que desconfinámos, voltámos, isto fazendo aqui um ligeiro enquadramento histórico, desconfinámos, voltámos ao regime do Código de Trabalho, portanto, acordo das partes, e a partir de novembro, se eu não estou em erro, voltou a ser obrigatório o teletrabalho e agora o legislador foi bastante mais cauteloso porque previu não só a obrigatoriedade de pagamento do subsídio de almoço, portanto, diz qualquer coisa do género, não há, o trabalhador em teletrabalho não perde qualquer direito, incluindo o direito ao subsídio de alimentação, e vem ser mais cauteloso também porque vem prever a possibilidade de o trabalhador que não seja colocado em teletrabalho poder requerer à ACT, portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que verifique se tem ou não condições para prestar o seu trabalho a partir do domicílio. Portanto, o que o legislador faz mais tarde é apertar a malha da lei de modo a que o empregador não possa escapar à obrigatoriedade do teletrabalho. Mas, mais uma vez, e voltando ao seu tema da compensação dos custos, eu diria que aquilo que se passa é exatamente isso. Não há uma previsão ainda concreta, provavelmente uma lei futura, tanto se fala e tanto se discute na opinião pública, uma lei futura venha a prever, mas a realidade é que até agora isso ainda não existe, existe tão somente quanto ao subsídio de alimentação. E outro dos tópicos também que muito... E deixe-me acrescentar, Frederico, desculpe, e existe neste regime excepcional, porque voltando ao regime do Código de Trabalho, deixa novamente existir. E relativamente a outro exemplo, outro problema que os trabalhadores tinham é, estando a trabalhar a partir de casa, no seu espaço pessoal, dizendo assim, o que é que pode ser considerado um acidente de trabalho? Visto que, segundo o Código de Trabalho, é a partir do momento em que saem de casa, fazendo o percurso habitual até ao local de trabalho, uma vez que não se vão deslocar até ao seu local de trabalho, o que é que pode ser considerado então um acidente de trabalho? O que é que pode ser considerado? Isso a lei terá que ser alterada em conformidade e definir de forma concreta o que é que pode ser um acidente de trabalho. Agora, digo-lhe com segurança que um acidente em casa de uma pessoa que está em teletrabalho é seguramente um acidente de trabalho, motivo pelo qual os empregadores estão obrigados a partilhar ou a fornecer às empresas seguradoras com quem tem celebrado o seguro de responsabilidade de acidentes de trabalho as moradas a partir das quais está a ser realizado o teletrabalho. Mas depois é uma discussão engraçada, que é saber se o trabalhador que está em teletrabalho está a trabalhar num escritório, vai à cozinha buscar um copo de água, escorrega, é ou não é um acidente de trabalho? Eu diria que sim, tal como no local de trabalho, se ele for à copa buscar um copo de água, não deixa de ser um acidente de trabalho. Vai a uma outra divisão da casa, é ou não é um acidente de trabalho? Sai para tomar um café, aí talvez já não seja, mas sai para ir comprar folhas para a impressora, já torna a ser. Portanto, é algo que o legislador vai ter que analisar com bastante cuidado. Mas a fronteira, não considera que a fronteira que o legislador vai ter que pensar é muito difícil de definir, porque um trabalhador pode estar a fazer uma deslocação dentro da sua própria casa que nada tem a ver com o exercício da sua profissão e que ele vai alegar que foi um acidente de trabalho. Concordo, mas também já é atualmente. Quando se considera que a partir do momento em que o trabalhador sai de casa para ir trabalhar pode estar sujeito a um acidente de trabalho, essa fronteira também já é muito ténue, porque o trabalhador pode sair de casa para ir trabalhar, mas antes de passar
por um qualquer sítio para fazer algo da sua vida pessoal. Portanto, essa limitação entre o que é vida pessoal e vida laboral sempre existiu, não é? Para efeitos de cobertura de seguro de acidentes de trabalho. Portanto, competirá aos nossos legisladores fazer um bom trabalho e definir de forma mais concreta e detalhada aquilo que dentro de casa pode ser considerado um acidente de trabalho. E passado mais de um ano desde esta obrigatoriedade de termos de permanecer em casa em teletrabalho, depois deixou de ser, mas voltamos depois outra vez, considera que o tecido empresarial português estava preparado para comportar o teletrabalho? Eu acho que sim, acho que a experiência não foi negativa. Naturalmente que há atividades que não se puderam converter, desde logo as atividades fabris, tudo o que implicou a paragem da atividade por não ser compatível com o teletrabalho. Acho que foi necessário um grande esforço do tecido empresarial português para a adaptação dos meios informáticos que dispunham no momento à nova realidade, mas acho que do ponto de vista quer das empresas se motivar os seus trabalhadores, quer dos próprios trabalhadores na resposta que deram, acho que foi uma resposta surpreendente e bastante positiva. Da experiência que tenho e relativamente aos clientes que acompanho, acho que todos ficaram agradavelmente surpreendidos com a resposta que obtiveram dos seus trabalhadores. Naturalmente que isto também tem a ver, e o Francisco falará disto melhor do que eu seguramente, mas isto também tem a ver com a capacidade de motivação das equipas que cada um consegue incutir. Mas numa resposta muito breve diria que sim, acho que a resposta é positiva e que os empregadores conseguiram, com os meios disponíveis, adaptar-se facilmente ou com as dificuldades que todos tivemos, a esta nova realidade. E o Francisco considera também que, partilha da posição que o tecido empresarial português conseguiu comportar dentro das limitações do teletrabalho, desde este início de pandemia? Em primeiro lugar, olá, muito obrigado a todos. É um gosto estar aqui a partilhar o painel com ambos, é um privilégio e partilho. Creio que globalmente a resposta dos trabalhadores, das empresas, dos empresários em geral foi muito positiva. Porque também, em boa verdade, estamos perante uma causa comum, não é? Portanto, nós estamos perante um desígnio, há aqui todo um incentivo, é um tema transversal a toda a sociedade, não é? E como tal, acredito que houve aqui um esforço, uma união de todos para um resultado que importava não apenas à esfera pessoal da equipa, da empresa, mas de todo o país e da sociedade. E isso traz aqui uma motivação humana muito grande, não é? Porque nós somos pessoas, indivíduos que necessitamos de valores, necessitamos de acreditar em algo. E há pouco, quando a Ana referia à questão da motivação das equipas, eu julgo que esse foi um desígnio muito importante. Outra questão é a capacidade não financeira das empresas conseguirem investir na tecnologia, a própria questão dos trabalhadores que têm casas melhor ou não tão bem preparadas para fazer o teletrabalho, onde poderão surgir situações de alguma exclusão e, portanto, temas como a inclusão de todas as pessoas, a diversidade de género, e nós sabemos que famílias monoparentais e mesmo o sexo feminino acaba por ser muito mais desgastado, está muito mais tradicionalmente, não é? Embora também temos pais que hoje em dia têm um papel muito ativo, mas tradicionalmente a mulher e as famílias monoparentais acabam por ter dificuldades acrescidas. Por isso eu diria que sim, correu muito bem, embora o tecido empresarial tem muitas assimetrias e por isso pequenos empresários e pequenas empresas tiveram seguramente uma dificuldade acrescida para responder em termos dos investimentos tecnológicos que foram necessários criar. Tendo o Grupo Moneris uma rede de 20 escritórios e aproximadamente 300 consultores, salvo erro, como é que foi gerir então esta pandemia? Foi mais um momento de gestão de crise, efetivamente, que é no fundo aquilo que nós no dia-a-dia procuramos fazer com os clientes quando damos soluções. Aliás, nós temos soluções de gestão de recursos humanos precisamente para dar um resultado a um cliente para resolver os problemas que eles têm. Nós, obviamente, não estávamos imunes a esta realidade porque também tínhamos o mesmo desafio das outras empresas. Talvez somos uns privilegiados porque somos uma empresa que produz conhecimento, nós queremos ser e ambicionamos, temos soft leaders de conhecimento no mercado e, como tal, nós já trabalhamos, incorporamos nos nossos processos de trabalho
ferramentas tecnológicas. Não estávamos, efetivamente, a utilizar de uma forma massiva ferramentas como as videoconferências nas várias diferentes marcas que existem hoje em dia e, portanto, isso passou a ser uma rotina. Mas naquilo que era o acesso remoto, seja a partir de casa, porque já tínhamos uma política, no fundo, de remote friendly, chamamos assim, em que a pessoa não tinha a obrigatoriedade de ir para o local de trabalho nos dias em que, pela sua conveniência, tivesse interesse em fazê-lo a partir de casa, já tínhamos ferramentas que permitiam a ligação ao escritório e a ligação aos clientes, porque nós, efetivamente, partilhamos aqui as mesmas dores que a Ana, que é nós temos um cliente muito exigente e que há pouco discutíamos em off, tudo é urgente. Não é? Nós temos uma cultura do imediato, de um caráter de urgente, que temos que ter um acesso à tecnologia e ao contacto dos clientes. Então o que nós fizemos foi, no fundo, dotar equipas de ferramentas que lhes permitisse trabalhar à distância. Tínhamos alguns equipamentos desktop fixos que foram rapidamente convertidos em notepads, em equipamentos portáteis, mas toda a infraestrutura teve que ser, obviamente, criadas condições mais robustas, adquirir licenciamentos, portanto, houve um investimento, obviamente, mais significativo, mas nada que fosse disruptivo. Portanto, no fundo, foi uma mudança incremental que incluímos. Como é que é gerir permanentemente equipas a partir de casa? Como é que se gera, neste caso, a produtividade de uma equipa, se podemos assim chamar? Sim, nós estamos muito focados e não me intervendo falar muito sobre a questão do código de trabalho, focar mais no tema de gestão de pessoas, mas estamos muito focados no tempo, não é? no tempo do trabalho e menos nos outputs, nos deliverables, naquilo que são os entregáveis do resultado do nosso trabalho. E muitas vezes, quando se discute produtividade, fala-se sempre no tempo de trabalho e nunca na questão da produtividade, que há de ser um rácio entre os resultados e aquilo que é o meu custo. Nós somos muito escrutinados. A área da consultoria em que a Moneri está maioritariamente envolvida em temas como a contabilidade, fiscalidade, processamento de salários, compliance, são áreas em que nós não temos margem de erro. A margem de erro tem uma consequência que é uma coima para os nossos clientes, fruto de alguma falha de entrega de um diploma, de uma declaração, ou alguma informação incorreta que possa ser transmitida e tem que ser substituída. E como tal, nós não temos margem de erro. Qualquer erro que possa surgir, muito rapidamente vai ser identificado. E com consequências para a relação, para a gestão comercial com o cliente, obviamente, e para além daquilo que é uma consequência mais imediata financeira. Portanto, esse é um ponto importante. Portanto, não estamos tanto focados no tempo, mas mais nos resultados que são entregues. E isso nós já o fazíamos. Já tínhamos checklists, monitorização, as pessoas já tinham autonomia para realizar o seu trabalho e depois temos uma estrutura de equipas com diferentes níveis de senioridade. Os diferentes níveis de senioridade permitem que um supervisor, ou um assistant manager, ou um manager possam acompanhar os entregáveis ao cliente e com isto agir antes daquilo que seja o deadline de um determinado prazo e poder responder afirmativamente. Essa parte é muito importante. Desculpe interrompê-lo, e sente que as equipas estão mais motivadas estando permanentemente em teletrabalho ou sente que se desmotivaram um pouco? A resposta não é universal e transversal, portanto, não há uma resposta representativa. Nós tivemos o cuidado de auscultar as pessoas e fazer um inquérito para saber a percepção das pessoas sobre o teletrabalho. Curiosamente, mesmo ao nível das diferentes gerações, nas tipologias mais conhecidas, como os millennials portanto, e a geração Z, identificamos respostas que variam muito. E é curioso porque vai depender muito do perfil das pessoas. Pessoas muito mais introvertidas ou pessoas muito mais extrovertidas têm uma predisposição e uma necessidade de socializar diferente. Então é curioso porque nós temos pessoas que dizem eu estou no meu quarto, ou estou no meu escritório, estou na minha bolha, estou bem, estou confortável. E sinto-me bem em teletrabalho. Eu ouvi isto de pessoas de gerações recentes que integraram o mercado de trabalho há muito poucos anos. Depois temos essa mesma geração que diz, não, eu não consigo estar em casa, porque estou com os pais, ou estou com os avós, ou com os familiares, eu preciso ter a minha independência, o meu espaço. Então tem aquele desejo de afirmação e de socializar. E como tal, isto numa ótica de gestão de pessoas, traz-nos aqui o conceito da singularidade na perspectiva do indivíduo e é muito importante nós conseguirmos percepcionar não apenas por gerações o que é que elas pretendem, mas por indivíduo como é que ele se sente bem.
E eu acho que isso nem todas as organizações estão a fazê-lo, e daí que, ao escutar pessoa individualmente, vai permitir endereçar uma política também que dê uma resposta a essas pessoas. Não sei se o Francisco concorda, mas eu, até por força da minha experiência pessoal, acho que esta segunda fase de confinamento foi muito mais penosa para as pessoas em geral do que a primeira, não é? A primeira, as pessoas não sabiam ao que iam, não sabiam quanto tempo demorava, foi também este período de adaptação, portanto tínhamos todos que remar num único sentido, que era o sentido de nos adaptarmos a trabalhar fora de casa e entregar tudo com base nos mesmos deadlines que já trazíamos da outra vida, não é? Por assim dizer, mas trabalhamos a partir de casa, com a família, com as crianças, com tudo. Eu, por acaso, não posso queixar porque a minha criança já é crescida, portanto não me incomoda, mas eu só posso imaginar, e clientes que me diziam, que era uma coisa absolutamente horrível, porque tinham 4 pessoas numa sala a trabalhar, mais as aulas online das crianças, que tinham que estar permanente a interromper. Portanto, eu nem quero imaginar o que seja trabalhar sem condições. Portanto, essas pessoas naturalmente que quererão regressar com a maior brevidade possível ao escritório, acho eu. Deve ser esse o leque de pessoas a que o Francisco se refere. Claramente, claramente. Daí que há pouco, quando referi à questão da inclusão de todas as pessoas, não apenas aquelas que não têm condições técnicas para poder trabalhar, mas também a questão das famílias monoparentais e famílias com crianças em casa, e nós vimos que, efetivamente, quando houve uma suspensão das atividades letivas, efetivamente foi muito difícil para todas as pessoas. E como tal, é preciso uma escuta ativa, não apenas sonora, mas também de sentimentos, não é? Porque a empatia, muitas vezes, exige o contacto visual e presencial. Porque é muito difícil nós descortinarmos alguns sentimentos quando apenas vemos um rosto. Muita da nossa comunicação está nos braços, está e muitas vezes nem vê, não é? Porque está com a câmera desligada. Não vemos, não é? Ou ouvimos. E aí é muito importante conseguir estabelecer esses canais. Nós criámos, desde os vários grupos de comunicação, para as pessoas comunicarem via ferramentas no seu telemóvel, no computador, criámos happy hours, criámos vários momentos de socialização em que não se fala de trabalho, mas efetivamente criar momentos presenciais de convívio é fundamental, porque nós somos pessoas e precisamos disso. É o direito a desligar. É outro tema, efetivamente. É agora também que nós vamos, eu estava a fazer a ponte para o direito a desligar, porque é cada vez mais também uma preocupação dos trabalhadores. De acordo com o INE, uns dados recentes, quase 40% dos trabalhadores foram contactados por motivos profissionais fora do horário de trabalho. Eu perguntava-lhe até quanto é que considera, e primeiro se considera que existe uma lacuna na lei neste sentido, mas até quando é que não vamos ter qualquer tipo de regulação neste sentido? Frederico, eu não sei se existe uma lacuna na lei, se estamos desfasados do ponto de vista cultural e jurídico, porque a lei tem de facto essa preocupação em estabelecer o que são períodos normais de trabalho e períodos de descanso. A lei tem também a preocupação em conciliar a vida pessoal com a vida familiar, inclusivamente a nossa Constituição já prevê, creio que no seu artigo 55, já não me recordo bem, que é um dever do trabalhador conciliar a sua vida pessoal com a sua vida familiar. Portanto, estamos a falar de normas constitucionais e depois também de normas jurídicas previstas no Código de Trabalho que estabelecem um tempo de trabalho e um tempo de descanso. Portanto, não podemos dizer que a lei não o preveja. Podemos dizer isso sim, que culturalmente e tecnologicamente avançamos de uma forma tal que se torna impossível cumprir a lei. Porquê? Porque estamos num mundo tecnologicamente muito evoluído. Este último ano e meio, então, acho que demos todos nós aqui um salto gigante no que respeita ao domínio das ferramentas tecnológicas. Temos e-mails, temos WhatsApps, temos mensagens que caem não só dos nossos empregadores, mas também de grupos de que fazemos parte, de escolas, de amigos, de todas as redes sociais a que pertencemos. E nessa medida, eu não sei se é a lei que... A lei está claramente desatualizada, mas não sei se precisará de ser mudada. Eu acho que vai ser mudada, porque noutros países europeu já foi, inclusivamente França, o direito à desconexão já existe, creio que há 2 anos, ainda antes desta questão da pandemia. Creio que Espanha passou a regulamentar esta questão agora por ocasião da pandemia e acho que o nosso caminho é claramente esse, o de prever aqui um direito à desconexão.
Direito à desconexão, depois temos que ver o que é, se é o dever do empregador se abster pura e simplesmente de contactar o trabalhador fora do horário de trabalho esse que já está definido, quer contratual, quer legalmente, ou se é mais do que isso, se é o direito do trabalhador a não responder e, inclusivamente, extremada que seja a insistência do empregador, poder reagir contra isso. Ou ainda um bocadinho mais longe, saber se vai haver uma tutela contra o nacional relativamente a estes comportamentos. Saber se podemos eventualmente imaginar um empregador que permanentemente contacta os seus trabalhadores fora do horário de trabalho, ou um trabalhador em concreto fora do horário de trabalho, por via destas ferramentas eletrónicas que estão sempre ligadas. Saber se esta insistência pode ou não, ao abrigo de uma nova lei, configurar, porventura, um assédio moral, como alguns partidos têm vindo a defender. Portanto, temos que ver depois se o ónus está do lado do trabalhador, que pura e simplesmente tem o direito de não responder, ou se vem para o ónus, ou se o ónus vem para o lado do empregador, que fica totalmente proibido de enviar. A este propósito, dava-lhe também notas de experiências que clientes partilham comigo, inclusivamente um cliente que faz parte de um grupo internacional, mas que a partir das 8 da noite os seus servidores não enviam e-mails de natureza profissional. Não enviam, ficam retidos e depois só enviam na manhã seguinte, não sei se a partir das 8, se das 9 da manhã. Precisamente por isso. Até porque a nossa lei, para além de prever tempos de trabalho e tempos de descanso, é bastante rigorosa no que respeita ao registro do tempo de trabalho. Portanto, os empregadores estão obrigados a registrar o tempo de trabalho dos trabalhadores, estão obrigados a registrar o trabalho suplementar que estes desenvolvem. Portanto, mas se calhar aí é que está, o empregador quer que o seu trabalhador desenvolva mais trabalho fora do horário de trabalho dele. Certo, mas esse trabalho é pago... Nos termos da lei, esse trabalho é pago e há limites anuais para ser praticado. Portanto, desde que a lei seja cumprida, essas situações não se extremam. O problema é claramente cultural. O problema é também porque as pessoas não se conseguem desligar. Eu acho que há aqui um vício, uma dependência grande das pessoas, e quando eu digo das pessoas, incluo naturalmente os trabalhadores, das tecnologias. E há bocado em off também conversávamos sobre o empregador que envia uma mensagem, imagino, uma chefia que envia uma mensagem para a sua equipa. E aquele trabalhador em concreto até sabe que não tem que responder, porque são 10 da noite e não quer responder, porque no seu íntimo sabe que não vai responder. Responde no dia seguinte, não há problema nenhum quanto a isso. Mas depois o trabalhador A começa a responder à chefia, o trabalhador B começa a responder à chefia, o trabalhador C começa a responder à chefia, e ele acaba, sob pena de se sentir excluído daquele grupo, sente a necessidade de responder também ele, contrariamente àquilo que é a sua convicção interior. Portanto, é de facto uma questão de mudança de mentalidades e também da alteração da legislação, não temos dúvidas nenhumas. Eu acho é que a lei não vai conseguir ir tão longe quanto a tecnologia, porque nem tudo o que é tecnologicamente possível será juridicamente admissível, não é? Portanto, há de sempre haver aqui um gap entre aquilo que nós tecnologicamente estamos aptos a fazer e aquilo que a lei, que é geral e abstrata, conseguirá prever. E o Francisco, como é que, na Moneris, no caso particular, contactam os vossos profissionais fora do horário de trabalho, ou eles têm o seu direito ao desligamento ou o direito à sua desconexão, dizendo assim? O direito, sim. Obviamente que ele está previsto, aliás, de forma transversal para todos. Obviamente que somos todos humanos, eu próprio, se calhar, já aconteceu fazê-lo, embora evite. Nós temos algumas boas práticas e algumas regras que tentamos sensibilizar as equipas para fazer. Nomeadamente, no envio do e-mail, se a pessoa se sentir confortável em fazer o envio fora daquilo que é o horário normal de expediente, como vamos referir, poder fazer o delay desse mesmo e-mail e enviá-lo numa hora em que a pessoa que o vai receber coincida com o seu horário de trabalho. Porque nós estamos aqui num contexto muito difícil, porque estamos num contexto em que há diferentes fusos horários, em que trabalhamos com clientes que não estão em Portugal nem na Europa, alguns estão na América, outros na Ásia, portanto temos aqui vários fusos horários diferentes e recebemos e-mails de clientes desses fusos horários.
Obviamente que é preciso trazer aqui um conjunto de boas práticas. A Irlanda, por exemplo, está a trazer códigos com recomendações muito interessantes de boas práticas, desde incorporar nas assinaturas mensagens efetivamente de que eu estou num fuso horário diferente, não espero uma resposta imediata, mas eu estou aqui num horário que para mim é confortável. Porque aquela lógica do work-life balance está-se a caminhar cada vez mais para um work-life blend, não é? Em que as pessoas, sobretudo quando estão em teletrabalho, a fronteira entre as 9 e as 18 pode não estar a existir. Importa aqui garantir que as pessoas não estão com uma sobrecarga de trabalho e de tempos e que as pessoas não têm, inclusive, mais trabalho do que aquele que é execuível em 8 horas. E eu acho que esse é o grande problema, francamente. Quando se fala da produtividade, das pessoas trabalharem menos horas, ou o que quer que seja, temos vindo a discutir esse tema os dois também, é importante trazer a tecnologia, e isso a Moneris tem feito, para automatizar tarefas simples, repetitivas, e libertar tempo para as pessoas pensarem. E esse diria que é o nosso maior investimento que tem sido feito nos últimos anos. Nós temos RPAs, são os Robotic Process Automation, que durante a noite enviam centenas de declarações a cada unidade, portanto nós estamos a falar na esfera do grupo de milhares de declarações, em que a pessoa, quando chega de manhã, o seu trabalho está feito. O seu trabalho monótono, rotineiro. E obviamente que isto é um trabalho que tem que ser continuado. Nós temos feito cada vez mais o acompanhamento com as equipas, perceber como é que elas se sentem. Contratámos, fizemos uma parceria com uma empresa que presta serviços de saúde para terem dar apoio aos colaboradores, para além daquilo que foi todos os kits e a preparação de produtos que ajudem. Já tiveram alguma situação de burnout dentro da Moneris que tenha conhecimento? Conhecimento não tenho conhecimento de burnout. Haverá pessoas, obviamente, muito desgastadas que têm filhos e, portanto, eu sei o que é ter uma criança pequena, não é? Portanto, e sinto as dores que a Ana há pouco referia, mas de burnout por excesso de trabalho não há conhecimento de registros desse na Moneris. Uma vez mais, continuo a dizer que não apenas na Moneris, mas porque eu tenho mais conhecimento até da realidade dos clientes da Moneris, porque a minha intervenção como partner é numa unidade que acaba de ser a maior da Moneris, mas daquilo que me foi dado a perceber, enquanto membro de uma equipa de gestão de crise que nós criámos na Moneris, nós já escutámos largas centenas de clientes de Moneris. Nós temos mais de 4.000 e, portanto, largas centenas participaram num estudo em que foram identificar as suas necessidades, os seus desafios, as suas dificuldades e as prioridades. E as prioridades foram tipificadas entre necessidades de gestão de pessoas, de tecnologia, de gestão de tesouraria, etc. E o que é que nós fomos fazendo com cada um desses clientes? Identificar soluções para eles conseguirem gerir melhor o trabalho das suas equipas. E muitas vezes o problema passava por criar processos mais automatizados, criar eficiência nos processos. E quando nós vamos intervir, conseguimos identificar que há sobrecarga e também redundância em muitos trabalhos que estão a ser feitos. E há um outro ponto fundamental. Eu só tenho direito a estar desconectado, ou melhor, eu tenho sempre direito a estar desconectado, mas eu só sinto-me livre do fazer quando eu, sendo responsável por um meu trabalho, sei que ele vai ser feito. Que é uma responsabilidade, obviamente, em primeiro lugar, do empregador, mas muitas vezes as pessoas sentem que se eu não estiver e não houver backup, eu sinto que o trabalho não vai ser feito. E então fica aqui um ónus quase que moral na esfera do trabalhador que tem que ser evitado. E o que nós temos feito na Moneris é muito esse trabalho. Criar backups, quando as pessoas estão de férias ou estão ausentes do escritório, ter sempre um backup que possa substituir essa pessoa, criar rotinas e processos que sejam standardizados, automatizados e que haja a capacidade de outras pessoas acederem àquele trabalho e dar continuidade, porque isso é a melhor forma de dar descanso a alguém que, quando está fora do seu trabalho, não tenha o sentimento moral de atender ou dar uma resposta. Vamos ficar sem tempo, mas eu quero fazer mais uma pergunta a cada um, muito rapidamente, respondam muito rapidamente. Muito bem. Ana, quando é que considera que se deve reformular, na sua visão, a lei, o Código de Trabalho, neste caso, em regime de teletrabalho? Relativamente ao teletrabalho. Quando é que acha que é a altura ideal? Eu acho que a altura ideal é a partir de agora, porque não tenho dúvidas de que o teletrabalho é uma realidade que vai para ficar. Naturalmente que agora, nesta fase de desconfinamento, vamos todos tentar regressar à nossa normalidade, mas acho que o teletrabalho trouxe vantagens inegáveis, designadamente no que respeita à conciliação entre a vida pessoal e familiar, a diminuição das deslocações para o trabalho e o stress associado. Portanto, acho que há pessoas que de facto identificam grandes vantagens no teletrabalho e que podem querer passar a trabalhar dessa forma ou
parcialmente dessa forma. E os empregadores da mesma coisa, podem obter grandes vantagens relativamente ao que seja custos com instalações, custos com consumíveis, tudo mais, se tiverem parte dos seus trabalhadores em teletrabalho. Portanto, eu acho que o teletrabalho é uma realidade que vai para ficar, nada vai voltar a ser como antes. Portanto, legislar sobre esta matéria de uma forma mais detalhada e mais concreta é algo que se impõe, por isso, a qualquer momento acho que se deve efetivamente reformular a lei relativamente a esta questão. Na Moneris já havia esse misto, mas pensam dar a possibilidade aos trabalhadores de adotarem permanentemente o regime de teletrabalho? Muito rapidamente. Não sei se tem uma resposta imediata e transversal. Nós temos uma política remote friendly, como referi, em que permite. Mas, por outro lado, nós também trabalhamos numa atividade, sobretudo nos serviços da contabilidade, em que o papel ainda é uma realidade, em que é preciso utilizar e recorrer às pastas de arquivo. E, portanto, há um tema que é muito preocupante, não apenas na nossa realidade, mas transversalmente, que é a questão da confidencialidade também dos dados. E a partir do momento em que os dados saem, e são dados confidenciais, que têm dados de trabalhadores, dados de políticas de preços de empresas ou de faturas, portanto, tem informação muito sensível. E eu, inclusive, a Ordem dos Contabilistas foi chamando a atenção para esse mesmo tema. Nós temos ferramentas que permitem ter acesso à informação de forma digitalizada, tivemos a preocupação de trazer plataformas de encriptar a partilha de dados e, portanto, evitar cada vez mais utilizar o endereço de e-mail para partilhar dados pessoais e remeter para uma plataforma encriptada com passwords fortes, etc. E, portanto, esse tema é importante. Agora, há um caminho a percorrer, efetivamente. Os modelos híbridos, que muito se falam, são importantes, mas também trazem desigualdades, também trazem eventuais exclusões, portanto, e nós temos que pensar sempre na perspectiva da inclusão. Nós fomos uma das empresas que, antes de ser obrigatório o confinamento, nós comunicámos às pessoas que devem fazer teletrabalho e, portanto, colocámos na nossa agenda a segurança das pessoas em primeiro lugar. Tivemos depois um plano back to the office, quando as autoridades deram autorização para se poder retomar, com as equipas em espelho, com as proteções dos acrílicos, com os tapetes de proteção, portanto, com uma série de kits, etc., que vão distribuir às pessoas, mas o que é certo é que hoje em dia temos pessoas que nunca retomaram ao local de trabalho. Portanto, é provável que vamos manter naquelas pessoas que têm crianças ou que têm problemas de saúde, que possam agravar num estado, manter-se em teletrabalho, mas é uma política que nós estamos a desenvolver precisamente porquê? Porque o teletrabalho é obrigatório até ao final do mês e, entretanto, será publicado algum diploma que venha regulamentar aquilo que possa ser o futuro. Muito obrigado. Só essa situação da proteção de dados dava aqui conversa para mais muito tempo. Muito obrigado aos dois. O tempo foi curto, mas foi um gosto estar aqui convosco e muito obrigado pelas vossas partilhas. Quanto a nós, continua a acompanhar-nos no nosso site da Advocados e também na nossa revista mensal e continua a acompanhar a Advocados Summit.